Tomar banho todos os dias, dormir na rede, comer tapioca, usar plantas para tratar doenças, batizar os filhos como Cauã ou Tainá, palavras como abacaxi, jabuti, canoa. Sabe o que tudo isso tem em comum? Origem indígena. A gente decidiu iniciar a 6ª temporada do Viver Ciência literalmente do início, falando sobre os primeiros povos a habitar o Brasil e sobre a sua influência na nossa vida. Vai começar, mas antes roda a nova abertura que ficou muito legal. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas canas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Quando os europeus chegaram à América, 100 milhões de índios habitavam o continente. Somente no território brasileiro havia 5 milhões de nativos. Hoje, 518 anos depois, eles representam menos de 0,5% da população. Vivem sobretudo em reservas indígenas e estão sob constante ataque de fazendeiros, madeireiros ilegais, mineradoras e grupos políticos mantidos financeiramente por fazendeiros, madeireiros ilegais e mineradoras. Precisamos mais do que nunca proteger os índios. Afinal, brigar pelos índios é defender a nossa história. Para entender um pouco melhor a influência indígena na nossa vida, nos nossos hábitos e cultura, nós vamos conversar agora com a linguista Maria do Socorro. Maria, a gente escolheu como cenário uma floresta, nada mais adequado, né? Afinal de contas, o contato dos índios com a natureza é muito forte. Sim, o contato dos índios com a natureza é muito forte. A natureza para eles é a casa deles. É da natureza que eles retiram parte da sua alimentação, é da natureza que eles retiram a alimentação, o material para fazer o seu artesanato, é da natureza que ele retira o material para construir as suas casas, para realizar seus rituais e para construir os seus conhecimentos que são passados de geração a geração. Maria, quantas etnias indígenas a gente tem hoje no Brasil? Segundo a FUNAI, 252 povos indígenas. E o que a gente aprendeu com os índios? Olha, nós aprendemos com os índios muitas coisas. Vou começar a falar das línguas dos povos indígenas, que são várias línguas. Por exemplo, a floresta, as matas, os animais, as aves brasileiras são todas nomeadas com palavras das línguas indígenas. Muitos rios, muitas cidades também. Então, mesmo sem querer, nós estamos falando línguas indígenas todos os dias. Culinária, por exemplo, a culinária nós herdamos uma tradição de uma alimentação saudável, por exemplo, comer um milho assado, comer uma abóbora assada, comer batata assada, comer amendoim, comer peixe, alimentar por meio de peixe, as frutas. Então, toda essa alimentação saudável que é oferecida pela natureza, pelos rios, nós aprendemos com os povos indígenas. Tomar banho todos os dias, porque os europeus não tomavam banho todos os dias, né? Como diz, né? Tomar banho todos os dias, a água, o rio, para a maioria dos povos indígenas, é um grande lazer. Resumindo, aprendemos muito com os índios e ainda temos muito a aprender. Em Goiás, nós temos uma importante etnia, os Carajás, que vivem às margens do rio Araguaia. Ney Clara, antropóloga, conta pra gente quantos são, quem são, como vivem os Carajás. Eles vivem não só no estado de Goiás, mas também no Vale do Araguaia, nos estados do Mato Grosso, Tocantins e até no Pará. Eles são atualmente aproximadamente 3.500 indivíduos. O Araguaia, dependendo fortemente do fluxo daquele rio. Tanto a sua sobrevivência física, né, os seus alimentos, né, basicamente, advêm do rio. Eles se alimentam basicamente de peixes, tartarugas, enfim, daquilo que o rio produz e do que a terra em volta do rio produz. Também o rio é importante para marcar os principais rituais que aqueles grupos realizam ao longo do ano. Ney Clara, de que forma a cultura Carajá e a cultura brasileira dialogam?
Olha, esse diálogo ele pode ocorrer em vários lugares, de várias formas. Mas uma forma que eu penso que é bastante significativa atualmente é que a cultura Carajá, especialmente as ceramistas que confeccionam, né, cerâmicas de todo tipo, mas especialmente as bonecas Carajá, as chamadas Richocô, né, elas foram reconhecidas pelo Estado brasileiro, através do IFAM, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Sendo assim, no momento em que você observa que a sociedade brasileira é feita também de formas de ver e de sentir para além do mundo europeu, que a gente está mais acostumado no mundo urbano a viver, né? É importante a gente perceber que outras formas de sentir o mundo, de organizar a vida social, a vida cultural, enriquece, né, profundamente a nossa perspectiva de visão de mundo e de cultura. As Richocô são feitas de barro, exclusivamente por mulheres. Funcionam como instrumento de aprendizagem e socialização. São usadas para ensinar às crianças o que é ser Carajá, inclusive no aspecto visual. A indumentária das bonecas, ou seja, sua pintura e adornos, está associada à pintura corporal e aos adornos tradicionais dos Carajá. A professora Rita, da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, estuda essa relação. Professora, da mesma forma que as roupas que nós usamos contam um pouquinho da nossa história, de quem nós somos, de que forma as indumentárias das bonecas Carajás ajudam a contar a história do povo Carajá? Olha, a gente consegue ver uma forma, vamos dizer, tradicional, né? Um costume que vai sendo passado de geração a geração, de época em época e permanece, né? Eu também volto aqui para as nossas roupas, que eu acho que é uma maneira interessante da gente entender, né? Como a gente gosta de se vestir, acontece para a gente, acontece para os Carajá. Nós estamos vestindo camisas, né? As camisas existem há séculos, elas não são alguma coisa nova. Então, quando a gente olha para uma boneca Carajá, ela também representa um costume muito antigo, ancestral, que é difícil a gente hoje identificar ou localizar na história quando começou. Mas o que eu acho que é legal da boneca? Ela torna visual aquilo que seria oral. Então a gente consegue, por exemplo, localizar em que lugar do corpo é feito determinada pintura. Onde é que vão as braçadeiras? Onde é que vai uma tornozeleira? Né? Como são feitas as pinturas no rosto? Que cores a gente tem? Então a importância das bonecas na cultura indígena e de uma forma geral, né, ela é muito diversificada. A gente pode aprender com as bonecas sobre indumentária, sobre a tradição cultural que permanece, que vai se transformando, que nunca é estática, mas também apreciando, né, essa beleza e as técnicas que compõem a fabricação de uma boneca como essa. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo mapeia o espalhamento da boneca Carajá pelo mundo. E nossos mini especialistas estão de volta, cheios de ideias mirabolantes. João, o que você sabe sobre os índios? Índios? Eu sei uma coisa sobre os índios. Posso fazer? Pode falar. Aqui estou fazendo a boneca. De boneca de criança brincava antigamente. Agora estou ensinando aqui no colégio, estou dando aula para os meninos. Estou fazendo, estou me ensinando, minha avó que me ensina. Você é boneca esquecido. Por isso que eu faço essa boneca aí. Para não esquecer, os meninos para aprender a fazer, para brincar. Estamos de volta com o Viver Ciência, agora no estúdio. E aqui comigo estão duas doutoras em antropologia.
Eu agradeço a presença da professora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Ney Clara de Lima, e da professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, Portugal, Emma Cláudia Ribeiro Pires. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho, ok? No primeiro bloco do programa, nós falamos sobre os índios da etnia Carajá e sobre a boneca de barro que eles produzem, a Hichocó ou Hichocó. Agora vamos conhecer um estudo que mapeia a presença dessas bonecas em museus do mundo todo. Isso mesmo, elas ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Nós estamos fazendo o mapeamento especialmente por meio de bibliografia, de relatos orais e também por meio de uma página no Facebook que a gente lança a pergunta em várias línguas se a pessoa conhece bonecas Carajá no museu da sua cidade. Até o momento, nós identificamos bonecas Carajá em vários estados brasileiros, do norte ao sul do país. Meu nome é Rafael Andrade, estou aqui no Rio de Janeiro, no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no setor de etnologia e etnografia, um importante setor onde abriga as coleções etnográficas aqui do museu. O setor conta com 1.000 peças registradas, 1.000 peças de origem Carajá, do povo Carajá da Ilha do Bananal, e são peças que estão registradas, documentadas com entrada desde o século XIX. Dentre essas 1.000 peças, temos aproximadamente 300 bonecas de cerâmica Carajá, as conhecidas Hichocó, e esse acervo, essa coleção Carajá do Museu Nacional, ela já subsidiou uma série de pesquisas em as diversas áreas do conhecimento e especificamente o acervo das bonecas Carajá tem sido um importante acervo de consulta pelo próprio povo Carajá, que já esteve aqui na coleção em outras oportunidades, fazendo uma troca com o setor e tendo acesso a esse conhecimento, a essa memória e história dos Carajá por meio dessas peças etnográficas. Nós identificamos bonecas Carajá em 12 países, em mais de 58 museus. Também nos Estados Unidos e em museus da Europa, que nós já tínhamos conhecimento que em alguns países como a Alemanha, elas estavam desde o século XIX, agora nós sabemos que elas também estão em muitos outros países que não tínhamos conhecimento antes, como a Suécia, a Holanda, a Bélgica e logicamente também em Portugal, na França, esses que já eram informações conhecidas, mas a presença está em mais museus do que apenas um museu na capital, por exemplo. Nós estamos nos dando conta de uma circulação muito maior do que imaginávamos entre as aldeias e os museus dessas bonecas e, logicamente, elas foram levadas para a Europa muito dentro de um contexto colonial, né, de um contexto de conhecimento dessas culturas ditas exóticas naquele momento, e isso motivou nós imaginarmos uma possível candidatura a patrimônio da humanidade, das bonecas Carajá, que já são patrimônio brasileiro, né? O saber fazer boneca Carajá já é um patrimônio material brasileiro. Ney Clara, qual é a explicação para o espalhamento das bonecas Carajá pelo mundo? Eu penso que sempre houve, no contato com as culturas diferentes, uma espécie de necessidade de entender esse outro que aparece nesse contato. No caso das sociedades indígenas, houve sempre desde o momento em que o Brasil entrou em contato com os europeus, no chamado descobrimento do Brasil, né, tem havido um interesse cada vez maior pelos povos nativos, né, brasileiros. E nesse caso, a sua cultura material, o seu modo de viver, seus rituais sempre foram interessantes para o europeu e para o brasileiro, português e brasileiro que viviam mais no litoral, conhecerem esse modo de vida que sempre foi um modo de vida diferente, né? Culturalmente diferente do modo de vida predominante no mundo
considerado civilizado, não é? A Emma é professora da Universidade de Évora, Portugal, e as bonecas Carajá também estão presentes nos museus portugueses, né, Emma? É isso mesmo, Divino. As bonecas Carajá, chamadas Ritsoko, também viajaram até Portugal e outros lugares do mundo e foram levadas por, às vezes, por políticos, por diplomatas, por missionários, por cientistas, por viajantes, por turistas, por mercadores de arte e chegaram também a Portugal. Nós temos documentadas uma coleção, uma importante coleção de Ritsoko no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa. E a coleção foi constituída nos anos 60 por Vítor Bandeira e Françoise Bandeira. Vítor Bandeira é português e na década de 60 viajou para o Brasil com Françoise Bandeira e no Vale do Araguaia e noutros lugares do Brasil fizeram uma coleta de objetos, muitos deles por compra, outros por troca, esses objetos foram posteriormente integrados nas coleções do Museu Nacional de Etnologia. E a história deles, a biografia deles, é também dos nossos fios de pesquisa. Emma, e as bonecas estão presentes em 12 países, né? Esses países têm noção, esses museus que expõem essas bonecas, conhecem de fato a história dessas bonecas, do povo Carajá, as informações que eles transmitem são corretas? Bom, a nossa pesquisa está no início, ela teve início em 2017 e o trabalho que estamos a fazer é precisamente de cartografar o modo como, dentro de cada contexto museal, dentro de cada contexto museológico, que instrumentos é que existem para caracterizar estas bonecas. Um primeiro obstáculo que é difícil que haja, por exemplo, em museus europeus, é a questão da língua, por exemplo, não é? Como a professora Maria do Socorro dizia no início da peça que vimos anteriormente, a língua, a fronteira da língua é importante em qualquer contexto e também no contexto de fazer a tradução cultural do significado intrínseco de uma técnica que viaja, não é? Num objeto que viaja para outro lugar do mundo tão distante. Também é difícil muitas vezes, e há incongruências em vários museus, também é difícil que nós consigamos ter nos registros que encontramos na Europa informações, por exemplo, sobre quem foi a ceramista que produziu cada objeto. Porque muitas vezes no passado esses não eram critérios tidos como importantes por quem fazia a coleta destes objetos e outras vezes simplesmente perderam-se no trânsito dos materiais, perdeu-se muita informação importante. E por isso nós e os museus da Europa têm muito a aprender com aquilo que aqui no Brasil está a ser feito e continua a ser feito na conservação destes patrimónios, que sendo do povo Carajá em primeiro lugar, são também de todos nós, porque todos nós podemos aprender com o povo Carajá e com a sua cultura material e imaterial. Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já! Chegou a hora mais divertida do viver. Hora em que nós vasculhamos a cabecinha das crianças em busca de respostas. Como será que vivem os índios atualmente, hein? Com a palavra, Angelina e João Leonardo. Meu nome é João e eu tenho 7 anos. Meu nome é Angelina e eu tenho 7 anos. João, o que você sabe sobre os índios? Índios? Eu sei uma coisa sobre os índios. Posso fazer? Pode falar. O que significa isso? Seria tipo um grito indiano. Antes dos portugueses ir lá na tribo, eles eram mais calmos, eles tinham uma vida boa com todas as plantas verdinhas e cuidadas, o rio com bastante peixes e água limpa. E hoje? Eu acho que eles
são preocupados. Não, a água tá suja, não tem muita carne, muita fruta. Onde que eles vivem atualmente? Em floresta. Na floresta? Então eles não têm contato com a gente? É difícil contato. E aí eles vivem da mesma forma como eles viviam antigamente? Basicamente eu acho que sim. Então eles não usam roupa, não tem celular? Não, eu acho que tem tecnologia, provavelmente não tem sinal de celular. Você já ouviu falar sobre os índios da tribo Carajá? Não, mas já vi as bonequinhas Carajá. Você já viu os bonequinhos Carajá? Sim, no Museu Antropológico da UFG mesmo. Que legal, quem que te levou lá? A escola. A escola te levou? Olha que interessante, eu trouxe justamente uma bonequinha Carajá. Tá? Eu já vi essa bonequinha num passeio escolar. Cuidado. Fala pra mim, o que você acha dessa bonequinha? Bonita. O que você vê? Eu vejo que ela tá na mão segurando um bebê no colo. Qual que é a diferença dessa bonequinha pra boneca que você tem em casa? Muita. As minhas bonecas, elas são articuladas, elas são bem diferentes, porque essa daqui foi feita com tinta de flor, com barro, e a minha foi feita de plástico e de tinta, e de outro tipo de tinta, eu acho. Você tem algum boneco em casa? Tem vários super-heróis. Super-heróis? Fala pra gente um que você tem. Batman. O que você acha que aconteceria se você pegasse o seu boneco do Batman e desse para uma criança lá da tribo Carajá? Você acha que ela ia gostar? Não. Não? Por que não? Porque, sabe os chifres que o Batman tem na máscara? Podem assustar elas. Por que a gente tem que valorizar mais os índios? Porque eles foram os primeiros humanos. E aí, Clara, muita gente ainda tem essa percepção sobre os índios, né? Que são seres selvagens, que moram nas florestas, sem contato nenhum com a chamada civilização. A gente precisa desmistificar isso, né? É verdade. Eu penso que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, no sentido de mostrar, primeiro, que o índio ou as nações indígenas, as várias etnias, possuem as suas próprias civilizações, digamos assim. Não existe uma civilização e a selvageria na vida, digamos, do índio, a gente olhando como se fosse espelho, né? E é importante também que a gente entenda que o índio não é hoje um morador do mundo da selva, da floresta. O índio vive próximo da gente. Por exemplo, os índios Carajá e outras etnias do Mato Grosso, de Goiás, de vários lugares, eles estão fazendo universidade. Eles estão aqui na Universidade Federal de Goiás, fazendo seus cursos de licenciatura, outros cursos, e vivendo uma vida muito próxima da chamada civilização. Né? Eles são contemporâneos de nós. Não é? Então a gente precisa compreender que o mundo indígena hoje ele está muito mais próximo e a gente precisa aprender a olhar isso exatamente para a gente compreender a dimensão cultural da vida deles e poder aprender com ela. Né? Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação da professora Ney Clara e da professora Emma no nosso programa. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, né, por estar aqui novamente, podendo falar um pouco mais sobre as diferentes formas de cultura na vida brasileira. Muito obrigada também pelo convite para estar aqui e esperamos voltar no decorrer da divulgação do projeto em curso. Teremos todo o gosto em voltar a conversar convosco. Com certeza ainda tem muito a ser dito sobre os índios e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Em breve esse programa vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau!